Olá, sejam todos bem-vindos ao EduTalks. O EduTalks é um podcast que foi pensado em comemorar os 40 anos da EduSoft, mas também em troca de conhecimento sobre assuntos relacionados à educação. Hoje nós recebemos o Alexandre Piccoli, que é o coordenador de suporte da EduSoft. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E também estamos recebendo o Leonardo. O Leonardo, né, é um parceiro da EduSoft, né, ele é CEO da Criativa EAD, em assuntos relacionados principalmente a Moodle, né? E convidamos ele hoje aqui para contar um pouco da história da Criativa EAD, sobre a questão do AVA, LMS, Moodle, né, enfim. Leonardo, conta um pouco para a gente como é que iniciou, né, essa trajetória da Criativa EAD, quando que a empresa foi fundada, como é que foram os primeiros anos e como está sendo essa trajetória. Beleza. Então, obrigado pelo convite, né? Contando um pouquinho sobre a trajetória da Criativa EAD. A gente iniciou as operações ali em 2012, no início muito voltado para a venda de cursos, né? Então, inicialmente cursos mais generalistas, depois indo para cursos mais específicos voltados para a educação à distância, mas em determinado momento da trajetória ali, mais ou menos por 2016, a gente percebeu que o mercado ele carecia de profissionais, né, que atuassem basicamente com Moodle e com LMS, né, aqui no Brasil. Então a gente passou a oferecer essa demanda, né. Então, o que aconteceu ali nesse meio tempo foi que a procura foi muito grande, e aí, claro, a gente, ao longo do caminho, foi amadurecendo nossos produtos, nossos serviços, né, e hoje a gente é especialista em Moodle, entregando toda a parte ali desde o início, né, ou seja, da concepção da ideia de montagem de um ambiente de educação à distância, até a parte de instalação, personalização, integrações, né, como o caso do nosso parceiro aí, Edsoft, até a parte de treinamento e também consultoria mais específica a cada caso, né. Então, uma coisa que é bem importante é que hoje cada projeto que a gente faz aqui, a gente busca entender realmente o que é importante para o nosso cliente, né, e também para o usuário final dele, que vai ser o aluno, e busca personalizar o ambiente de maneira que ele consiga entregar para esse, tanto para a gestão como para o aluno, um ambiente muito lapidado, né, ou seja, específico para aquele caso de uso. Então, essa eu acho que é uma questão bem interessante, né, quando se fala em Moodle, né? Porque por Moodle ser uma ferramenta open source, né, que você pode baixar o código-fonte, instalar e tudo mais, às vezes as pessoas pensam em, vou fazer sozinho, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tem aí os seus pontos aí de atenção, né? E aí muitas vezes, né, pode ser que o usuário lá, a instituição que está utilizando, ache, o Moodle não é uma boa ferramenta, mas pelo contrário, né? Se você tiver personalizado da melhor forma. Exatamente, não está né, configurado como deveria. E aí que entra a Criativa EAD, né, Leonardo? Então, fazendo essa consultoria em Moodle, personalizando, fazendo todo esse papel aí para deixar a ferramenta o mais otimizada possível, né? Isso. O Moodle, eu sempre brinco, né? Quando a gente instala ele a primeira vez, ele vem totalmente cinza e sem quase nada na tela, né? Então as pessoas instalam e, claro, é diferente de um software que a gente já compra pronto, porque ele já está com toda aquela experiência montada, né? Sim. Só que o Moodle, no momento que a gente instala, mesmo ele parecendo muito simples em um primeiro momento, ele traz uma série de ferramentas e de forma muito sólida, né? Toda a parte de gestão, por exemplo, do aluno, de cursos e de conteúdos, né? Que é algo que está sendo desenvolvido há mais de 20 anos, né? Sim. Então acaba que ele tem muitos recursos, mas muitas vezes as pessoas não sabem onde ficam esses recursos ou como esses recursos eles se comunicam uns com os outros, né? Então nosso trabalho é mesmo entender, né, essa visão do que o usuário ele precisa, deixar mais à vista, digamos assim, esses recursos, né? E explorar o máximo da ferramenta, né? Então, a maioria dos projetos que a gente faz, a gente tenta utilizar o máximo possível do que o Moodle já entrega, mas a gente tem também uma biblioteca ali com mais de 2.000 plugins adicionais, que muitas vezes também a gente utiliza para trazer novos recursos para esses projetos, né? Então... É até interessante falar dessa questão do plugin, né? Não sei, Alexandre, se quer pegar o gancho. Isso é interessante, porque o Moodle em si, ele é uma ferramenta, ele é uma plataforma, só que o que faz a diferença realmente são os plugins e as funções devidamente configuradas, né? Nós mesmos aqui na EduSoft, a gente desenvolveu nossos
próprios plugins. Então, nós temos ali 3 APIs que são responsáveis por fazer as integrações e retornos para dentro do nosso sistema, né? Então, ele não é só uma plataforma que te entrega o ambiente, ele também permite você, como empresa, personalizar seus próprios plugins para melhor atender a sua realidade. Sim. E a comunidade é bem engajada, né, Leonardo? Então, como tu falou, tem mais de 2.000 plugins. Então, você consegue fazer muita coisa, né? Sim. E aí que entra a necessidade de um especialista, né? Por ter muito plugin, nem sempre o cliente vai saber qual melhor vai atender para aquela determinada situação, né? E uma coisa que eu percebo é que muitas vezes o que acontece, tem muitos ambientes que a gente recebe, às vezes, que eles estão com algum tipo de conflito ou dando algum tipo de erro, né? E aí a gente vai ver, a pessoa instalou 89 plugins ali para fazer alguma coisa. E começa os conflitos. Então eu sempre digo, né, que nessa questão de plugins, o ideal é sempre a gente tentar usar o máximo possível do que ele tem nativo, que em 90% dos casos a gente vai conseguir utilizar. E se for utilizar algum plugin, além de ver a questão de versionamento, né, se é compatível com a versão atual do cliente, mas tão importante quanto isso é a gente saber realmente se aquele plugin, por exemplo, não adianta instalar um plugin que vai fazer uma coisa muito pequena e daqui a pouco precisa de mais 2 ou 3 plugins para fazer, criar a experiência que o usuário precisa, sabe? Então, às vezes é melhor daqui a pouco desenvolver do zero um plugin ou utilizar algum plugin que já existe, personalizar ele também. Então, assim como o Moodle, né, o código aberto dos plugins também é acessível, né? Então, tu pode pegar um plugin e trabalhar em cima dele, mas quanto menos plugins tiver no ambiente, eu sempre acho melhor em questão até de atualização, de desenvolvimento, né? E compatibilidade, né? Principalmente quando a gente começa a integrar, né? Que nem no caso, vocês integram ali a ferramenta do software com o Moodle, né? Então, quanto mais puro for o código, melhor, sabe? Sim. Até bem importante, né, falar sobre essa questão da integração com a EduSoft, né, e o porquê que a gente buscou essa parceria, né? Então, é bem importante, né, frisar que cada macaco no seu galho, vamos dizer assim, não? Cada um no seu quadrado, né? O sistema de gestão acadêmica, né? Ele vai gerir uma instituição de ensino na parte desde captação de alunos, a gestão da matriz curricular, do ingresso do aluno e tudo mais. E o Moodle, na verdade, ele vai fazer a gestão aí do conteúdo, né? Então, hoje a EduSoft ela é especialista em gestão acadêmica, né? No software de gestão acadêmica. E aí a Criativa entra, né, sendo a especialista em gestão de conteúdo, vamos dizer assim, né? Do AVA, do LMS, né? Então, a parceria, ela torna a instituição, vamos pensar assim, né, muito mais forte, porque ela tem 2 especialistas trabalhando cada um no seu... na sua especialidade ali, né? Tem aquela frase que todo mundo fala, né? Que o pato, ele voa, ele nada e ele anda, né? Mas ele não faz nada direito, né? Então, se você focar ali na sua especialidade, você consegue entregar um produto muito melhor, uma experiência muito melhor para o usuário. E com certeza tem um suporte bem mais ágil e rápido, né? Exatamente. E um ponto que eu acho interessante, porque assim, aqui a gente tem vários tipos de clientes, né? Tem clientes que fazem, por exemplo, a gestão acadêmica no Excel, digamos assim, e aí transportam isso para o Moodle, né? Mas eu acho que a grande vantagem que a gente tem quando tem um software de gestão integrado com o Moodle é a automatização, né? Isso. Quanto mais automático for esse, por exemplo, assim, o histórico do aluno, os dados de quem é o pai, quem é a mãe, dados de contato e também onde ele precisa ser matriculado, quanto mais isso for automático, menor a chance de erro, né? Então, eu gosto muito quando a gente faz algum tipo de integração com outro sistema, e no caso de vocês é uma integração que funciona super bem ali na criação de turmas e na matrícula dos alunos, né? Porque realmente, tu não vai ter erros dentro desse ambiente, né? Vai ser algo que vai estar praticamente como um espelho. No momento que tu faz no sistema de gestão, é replicado para o Moodle, e isso acaba sendo, nossa, o cliente lá do outro lado acaba ganhando um tempo absurdo, né? Sim. Além da segurança, né? De que tá tudo certinho, né? Exatamente. E também, assim, a questão do sistema de gestão, ele gerencia todo o aprendizado do aluno, né?
Então, se falando, por exemplo, numa graduação, não é só o simples fato de um cadastro, de uma matrícula, né? Mas tem que depois gerar ali um diploma digital, né? Enviar o arquivo lá por ENAD, Contabilização. censo, a parte financeira, né? Contabilização, integração com outro RP financeiro, né? Então, Questões legais, né? Inclusive. exatamente. Então tem várias questões legais também para a gente gerir, né? E aí o que acontece? O Moodle, ele é um ambiente onde o aluno vai estudar virtualmente, né? E toda essa parte burocrática, ela fica sob RP. responsabilidade do RP, que é o mentor, né? Então o cliente ele acaba tendo muitos ganhos, né? Utilizando as duas plataformas aí integradas, né? Eu vejo como um ganho muito grande a utilização do Moodle, né? E a gente podendo realmente focar naquilo que nós somos especialistas, que é entregar a captação do aluno, acompanhamento dele da vida acadêmica, fazer a parte legal que é necessário, e aí depois integrar, né? Até para os nossos ouvintes aí que estão vendo, a gente integra hoje diversas formas diferentes. Como eu falei, a gente tem 3 plugins. Por quê? Porque cada plugin ele tem uma responsabilidade diferente. Então, nós temos clientes que gostam de integrar somente as turmas e fazer gestão de nota no mentor. A gente tem clientes que gostam de integrar e fazer a gestão da turma e nota no próprio Moodle. E temos aquele cliente que quer fazer tudo pelo Moodle, que ele quer que só retorne para o mentor se ele está aprovado ou não. Então, ele é bem personalizável, como o próprio Leonardo nos trouxe aqui. Então, nossos plugins eles são simples na sua concepção, mas tem essa complexidade de funcionar bem ali dentro da nossa realidade. Tem uma coisa que eu percebo também, que assim, que nem nós, né? No momento que a gente começa a trabalhar, a gente começa a alterar nossas ferramentas de acordo com a quantidade de tarefas e complexidade, né? Sim. Em projetos assim de educação, eu vejo que no início, claro, até por questão de custo e tamanho, né? Tem muitas empresas e universidades ali que elas começam num cenário muito manual, então conseguem fazer, por exemplo, essa gestão de alunos, de turmas e próprio conteúdo de forma bem manual mesmo, mas chega um momento, dependendo do tamanho, da complexidade da operação e até da parte de regulação, né, que nem vocês falaram ali, enviar o certificado, toda essa parte que é muito complexa, né, que pode ser feita manual, mas imagina, se tu tem 1.000, 2.000 alunos, começa a ficar muito, tu acaba tendo que ter muitas pessoas para fazer o trabalho de um sistema automatizado, né. O custo não justifica, né? E aí tu começa a entrar também naquela parte de retrabalho, custos, possibilidade de ter algum tipo de erro, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem o trabalho humano, infelizmente, que pode acontecer algum erro, né? Alguma desatenção, isso não tem como evitar, né? Uhum. E o sistema não, no momento que ele é programado para fazer determinada tarefa, eu sempre brinco, né? Se parar de funcionar é porque alguém mexeu em alguma coisa, porque ele sempre vai fazer a mesma coisa, da mesma forma, sem errar, né? Sim, exatamente. E, Leonardo, até pegando essa questão, né, de crescimento, né, que as instituições elas crescem, precisam automatizar, o boom aí do EAD, né, acho que foi a pandemia, né? Como é que vocês perceberam assim esse crescimento das instituições de ensino utilizando, migrando para o EAD, tendo essa necessidade, né? E como que o Moodle trouxe aí esse suporte, né? Nesse crescimento das instituições nos cursos EAD? Legal. Na verdade a gente ficou bem no meio, né, do furacão ali que foi a pandemia, mas o que a gente percebeu que ficou bem claro também nos primeiros meses ali, é que tinham 3 tipos de instituições nesse cenário, né? Tinha aquelas que já tinham, por exemplo, um ambiente EAD no ar e tudo mais, então essas acabaram, obviamente, se dando muito melhor, né? Que já faziam EAD de alguma forma ou de outra. Já saíram na frente, né? Já tinham um sistema de gestão, já sabiam como as coisas funcionavam, então, na verdade, eles só apertaram alguns parafusos ali e seguiu o baile, né? Uhum. Agora, teve outras que, por exemplo, já pensavam em criar algum ambiente ali de educação à distância, então também saíram bem, porque já sabiam mais ou menos quem ia ser seu parceiro, como funcionava, já estavam dando os primeiros passos ali em educação à distância, mas tinha muita instituição que não tinha nem, que assim, não tinha nem começado a pensar nisso e teve que realmente se adaptar nesse cenário que foi bem caótico, né? E lançar do jeito que dava. Então a gente recebeu aqui naquela época, né, muitos casos assim de pessoal usando, por exemplo, ferramentas como Google Drive junto com calendário, com WhatsApp, ou seja, coisas bem
de última hora, mas porque tinha que funcionar de alguma forma, sabe? Sim. Então, nosso trabalho assim, na pós-pandemia, algo do tipo, né? Foi mais ou menos tentar entender por que eles contrataram tais ferramentas e tentar integrar tudo isso dentro de um ambiente que, no nosso caso, foi o Moodle, né? Uhum. Então, daqui a pouco eles usam o Zoom junto com alguma outra ferramenta ali de gestão e tal. A gente tentou juntar todas essas ferramentas, né? Até para o aluno, né, que está ali do outro lado, ele não ter essas mudanças também às vezes é muito ruim, né? Então, por exemplo, se ele já está acostumado a usar, por exemplo, um Zoom, por que a gente vai trocar por um Meet, entende? Então, foi um cenário bem de adaptação, mas tentando manter as coisas da mesma forma que o aluno já utilizava, né? Para tentar evitar como é que é? Vamos trocar tudo de novo, sabe? Sim, sim. Aquela resistência do usuário, né, de trocar, o aluno não se sentia à vontade com essa troca, né? Hoje, qual é o plugin aí de ambiente de vídeo, assim, né? Falando em Zoom, Meet, que mais é utilizado e que funciona muito bem aí com o Moodle? Depende muito, porque todos, na verdade, todos eles são utilizados, né? Todos têm uma forma ali de integração com o Moodle, tanto o Zoom, Meet, Todos eles hoje têm plugin. todos têm. Mas hoje o que funciona melhor, assim, de forma mais integrada e nativa, acaba sendo o Big Blue Button, porque ele também é uma ferramenta de código aberto, que na verdade tem ali parceria com o Moodle, né? Uhum. Então acaba sendo uma ferramenta que já traz algumas ferramentas específicas para educação à distância, como por exemplo enquete de tempo real, quadro branco, possibilidade de passar, por exemplo, um vídeo para a turma inteira, criação de grupos, chat, né? Então acaba sendo uma ferramenta um pouco mais que ela é feita para a educação mesmo, porque foi para isso que ela nasceu, sabe? Eu percebo que, assim, o Zoom, o Meet e outros, né, eles acabaram se adaptando no meio da pandemia a esse cenário, mas muitas vezes eles trazem ferramentas que não são tão interessantes, assim, né? Acabam deixando talvez muito aberto, algo do tipo, né? Mas todas elas funcionam super bem no ambiente, né? Entendi. Não tem nenhuma reclamação, assim. E essa ferramenta, ela tanto faz live, né, aulas ao vivo, quanto aulas gravadas. Isso, ela já é uma Consegue. ferramenta que ela faz a gravação automática, né? Uhum, E essa gravação já fica disponível dentro do Moodle. certo. Acho que essa ferramenta, uma vez que me mostrou, ela dá para, no meio do vídeo, colocar uma enquete, né, fazer com que o aluno responda, já lance as É bem mais notas. dinâmico, né? Até para o pessoal mais jovem é o que prende atenção, né? Então realmente é mais interessante que um Meet e o Zoom, querendo ou não. Sim. E como é também uma ferramenta de código aberto, né? Pode também fazer a mesma coisa que tu faz no Moodle, né? Sim. Que é desenvolver um relatório personalizado, integrar com outra ferramenta. Então, os Teams, o Zoom, eles permitem também esse tipo de coisa, né? Meet. A diferença é que daqui a pouco o código é um pouco mais engessado do que uma ferramenta de código aberto, né? Uhum. Também tem mais possibilidades de flexibilidade ali nesse código, né? Eu e o Alexandre até estava conversando sobre essa questão de tecnologia, né, e o que tem de novidade. A gente falou sobre lá o óculos 3D, né? Verdade, eu tava dando uma sonhada um pouco mais à distância, né? Tava comentando que, isso eu já comentava já há uns 3 anos atrás, numa reunião também de estratégia aqui da empresa, comentei que seria muito legal se um dia tivesse um sistema, né? Pode até ser um Moodle, quem sabe, né? Mas onde o aluno, o que é o que pega para mim hoje, eu vejo entre os jovens, é a perda do foco, né? O pessoal realmente, o EAD ele é muito interessante, né? Ele tem a questão do custo, né? Que ele é muito menor que uma aula presencial. Tem a questão de você poder estudar a qualquer horário do seu dia, né? Então você também tem um pouco mais de flexibilidade. Mas o que pega geralmente é o foco. Por quê? Porque na sua casa, você tem algumas distrações. Agora, imagina tu ter um óculos que te permite entrar de forma imersiva no ambiente, que tu possa ter essa aula com um professor talvez virtual, tudo virtualizado. E aí tu entra realmente focado num mundo de estudo. Uma sala virtual. Então não sei se existe algo desse tipo. Eu sei que nessas realidades já existem escritórios e tudo mais, mas eu não sei se existe hoje alguma instituição de ensino implementando um ambiente virtualizado 3D, né, próprio focado para ensinar, né? Então isso seria
fantástico, assim, a hora que eu vi isso acontecer. Eu acho que vai ser um caminho natural, né? Tu ter um ambiente mais imersivo. Acho que hoje o que acontece é que o custo, né, por exemplo, para cada aluno Sim, acessar esse ambiente acaba sendo muito alto, né? exato. Hoje, por exemplo, o Oculus 2 acho que está o quê? Uns 3, 4 mil reais mais ou menos, né? É, Então, e todo mundo teria que ter praticamente assim a mesma tecnologia para que seja legal, né? Sim. E você não imagina, tem um usando o Oculus 2, outro usando, sei lá, Não vai ter a mesma experiência, né? Então, e também toda essa. E aí, claro, tu vai ter que ter o conteúdo otimizado para esse dispositivo também, que também hoje vai ser algo muito caro, né? Porque tu tem que ter uma câmera especial, tu tem que ter. Criar esse ambiente todo, né? Sim. Mas falando assim de instituições que já usam, né? Obviamente tem algumas que já estão brincando um pouquinho nesse cenário, né? Criando assim ambientes virtuais, por exemplo, até ambientes que se simulam, né? No caso, a universidade, a instituição, a sala de aula, mas acaba sendo algo muito, como é que eu vou dizer, eles usam isso em feiras e coisas do tipo, ou até mesmo o aluno vai no laboratório e utiliza, né? Mas a adesão só vai acontecer mesmo quando todos os alunos conseguirem ter o equipamento, né? Que nem o celular, todo mundo hoje tem o celular, então a gente consegue, vou criar um grupo no WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp, entendeu? Sim. É Isso algo vai levar um comum, tempo. né? É. Mas hoje já tem recurso no Moodle para atender essa forma de virtualização. Sim, sim. Né? Porque na verdade a virtualização ali, ela não deixa de ser, Uma chamada para um outro lugar, né? É um link. então... E claro, o legal do óculos, né, quando a gente compara, por exemplo, o óculos com navegar, digamos, no computador, é porque o óculos está realmente no ambiente, né? Sim. O computador, tu poderia simular isso, mas não vai ser. Não é a mesma experiência. Que nem o Alexandre falou, né? Tu vai ter ali essa. Tu vai ter a experiência, mas daqui a pouco tem outra coisa aqui do lado te chamando, sabe? Então. E o legal do óculos é que tu tá ali dentro e ninguém te incomoda, né? Sim. É imersivo, assim, né? Então. É imersivo mesmo. Não, mas isso foi só um sonho meu à distância. Se um dia eu quero parte de quem fez aí. Sonho à distância. Tudo bem. Eu acho legal, uma coisa que. Um projeto que eu achei bem legal, acho que é na Suécia, talvez. Não sei se eu- Certo, mas que eles fazem agora, por exemplo, tu consegue, os médicos, né, que estão ali estudando, eles conseguem acompanhar a cirurgia pelo olhar de outro médico, né? Então, eles colocam óculos e é como se ele estivesse na sala de cirurgia, né? Então, isso é legal porque daí sim, tu participa de algo real acontecendo, né? Uhum. E aí eu acho que veio um ponto bem interessante, que é um ponto que acaba sendo uma das críticas, né, do EAD, que é a parte prática, né? Sim. Então, no momento que tu consegue ver em tempo real alguém operando realmente uma pessoa, algo do tipo, né? É diferente de tu estar lendo um livro, sabe? Então, e claro, é a única, acho que como é que eu vou dizer, é a única tecnologia que permite que tu coloque ali 100, 200 pessoas dentro de um consultório vendo alguém operar, sabe? Dentro de uma sala de cirurgia e vendo como que acontece, vendo todos os detalhes de uma cirurgia, né? Verdade. Olhando por esse ponto, né? Tem muito ganho, né? A parte do virtual, vamos dizer assim, né? E para o nosso cérebro, eu não sei se vocês já usaram, né, o óculos ali, mas para o nosso cérebro, depois de um tempo que tu está usando, ele não consegue mais diferenciar assim o que é realidade Sim. de ficção, entendeu? Caramba. Então, tu fica ali uma hora vendo aquela cirurgia, parece que tu tá ali mesmo, sabe? No começo, para quem nunca usou, né? No começo, tu realmente parece estranho, mas depois de uns 10, 15 minutos, tu desconecta da realidade. Tu realmente, tu tá vivendo aquilo ali. Tanto que se tu usar aqueles aplicativos que realmente que o pessoal conhece, né? De montanha-russa, tu realmente tem essa experiência porque tu tá imersivo. Sim. Sim. Entendi. E tecnologias de IA, já tem alguma novidade no Moodle, Leonardo? Como é que tá essa questão? Hoje ele já tem a integração ali com o próprio ChatGPT, né? Uhum. Então, o aluno poderia utilizar o ChatGPT dentro do próprio Moodle, né? Mas um dos grandes projetos que eu vejo assim se destacando é realmente pro lado do professor, né? Então, o professor usar a IA para criar conteúdos, ou seja, por exemplo, uma prova, um questionário, porque isso realmente é uma parte muito trabalhosa, né? Quando a gente cria conteúdos, né? Que é, por exemplo, assim, eu tenho aqui um vídeo e tenho que criar um questionário sobre esse vídeo. Uhum. Então, se a gente pede para o ChatGPT fazer isso, ele faz um trabalho exemplar, sabe? E então eu percebo muito forte assim a IA não
claro, para o aluno também, mas para o professor é uma ferramenta sensacional, sabe? Eu vejo como mais uso para o professor, realmente, porque o aluno, se tiver um recurso desse na mão, ele não vai estar aprendendo nada, né? Se bem que a IA, acho que a grande questão é como usar a IA, né? Porque ela é uma baita de uma ferramenta, né? Mas tu tem que saber o que tu pergunta pro chat GPT, né? Sim. Então, acho que vamos pensar assim, é uma base de conhecimento muito grande, que se você fizer a pergunta da forma correta, ele vai te trazer respostas que vão potencializar tanto o teu trabalho quanto o teu conhecimento, né? E não usar ela para burlar, né? É que o brasileiro tem um pouco disso, né? Tipo, vou colocar minha prova aqui, meu trabalho aqui, o chat GPT vai fazer e vai me entregar pronto, né? Mas para os professores de EAD de plantão, né, já estão, acho, provavelmente calejados. Hoje já existem ferramentas que identifica, né? identificam e analisam para saber se ele, percentualmente falando, quanto que foi utilizado de IA para a concepção daquele trabalho, daquela prova, né? Então, não está mais tão fácil assim burlar. Sim. Na minha visão, assim, o que acontece, né? Na verdade, não é uma tecnologia surpreendente, né? Todo mundo usa, mas o que acontece é bem o que vocês falaram, né? Não é assim uma questão de, por exemplo, assim, deixar de usar ou dizer para o aluno não utilizar. Acho que o trabalho natural, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter que, na verdade, não só usar a IA, como assim, incentivar os nossos alunos a usarem, mas ter todo esse trabalho, que nem o Alexandre falou, de saber o que perguntar, entendeu? Por exemplo, assim, é muito mais interessante para o professor treinar o aluno para usar a IA, mas do jeito correto, né? De maneira que eles, quando ele receba uma resposta da IA, ele consiga julgar se é uma resposta boa ou ruim, do que dizer assim, não, tu não pode usar, entendeu? Porque é impossível evitar que a pessoa use, né? É um caminho natural na verdade, daqui para frente, o aluno ele vai cada vez buscar mais as respostas, né? Mas para isso ele vai ter que fazer a pergunta certa, entende? E eu acho que é aí que entra o professor, não tanto como que nem um monólogo, né? O professor passando conteúdo, e sim ele instigando esse aluno, né? A como fazer as perguntas certas para que aconteça ali. Basicamente, ela é uma ferramenta, né? Assim como, né, fazendo uma analogia, né? Antigamente era tudo muito braçal, né? Vamos pensar assim, era tudo muito feito, né, no braço, né? Então, vem as ferramentas, né? Um martelo ele vai ajudar a pregar melhor, né? Uma serra vai ajudar a cortar melhor. Antigamente era cortado no machado, então acho que o ChatGPT ele é uma ferramenta que ele potencializa e entrega mais qualidade num trabalho, no estudo e tudo mais, né? E o mesmo acontece com o EAD, né? O EAD ele vem para potencializar o aprendizado do aluno, né? E aumentar também as ferramentas na mão da instituição para também, não só na captação, né, de alunos, porque querendo ou não, essa leva agora que vem de alunos e formandos, né? Eles procuram algo mais confortável, então o EAD surge para essas pessoas. Se a gente der uma rápida pesquisada, né, olhando um pouquinho da história do EAD, tu vê que ele já vinha em crescimento antes da pandemia. Com a pandemia veio a potencialização porque todo mundo precisou se adaptar a uma realidade, né, a uma crise. E até estava dando uma olhada em alguns números que eu comentei com o João, chegou a crescer em 2019 para 2020, 26%. Olhando para um segmento, é muita coisa. A pós-graduação cresceu 288% em um ano. Então, realmente, o mundo precisou se adaptar. E esse cenário vem sendo mantido. Né? Então, mesmo depois da pandemia, ainda vem ocorrendo o crescimento e a criação de tecnologias que venham agregar no EAD, né? Nós mesmos somos uns, né? Estamos passando por um momento agora no Mentor, né? Na Edsoft, onde a gente está reestruturando a parte nossa de EAD para poder atender melhor o segmento de polos, né? Então, a gente atende muito bem colégios, graduações, né? Que são mais diretas, mas quando a gente vem falar de polos, né? De instituições que têm polos grandiosos pelo Brasil inteiro, até para fora do Volume, Brasil. né? Por questão de volume, tu precisa ter aí uma base, uma estrutura mais parruda. E pensando já em antecipando para esses clientes, a gente também está fazendo esse trabalho para
garantir uma entrega melhor também. Hoje a gente está otimizando, né, essa parte de... Pensando no EAD, né? Toda a parte de cadastro, né? Então, onde você vai ter pensando assim, um polo central, e a partir desse polo central você consegue fazer toda a parte de cadastro e dali em diante a replicação da informação, do cadastro da disciplina, da turma, enfim, né? Mais fácil. Fica mais fácil para os outros polos, né? E aí entra a integração com o Moodle, fazendo o que já funciona hoje, né? Exatamente. Porque o EAD, a ideia dele é potencializar a quantidade de alunos que você consegue atingir com um único professor, vamos pensar assim. Sim. Então, hoje você tem a limitação física, né? Pensando no presencial, onde você vai ter uma sala e vai ter 40 lugares, né? Ou pensando talvez num auditório, que você possa ter 100, 200 pessoas, mas a questão física, né? Ela acaba limitando um pouco, porque você também precisa juntar todas as pessoas no mesmo lugar. E o EAD, ele já faz com que você consiga ter um professor criando um conteúdo, esse conteúdo focado, né, no ensino à distância, otimizando, né, como você atinge o público, como você ensina, como que o pessoal vai prestar atenção naquele conteúdo. E aí entra a ferramenta de AVA, onde você vai disponibilizar todo esse conteúdo e, né, a partir de um professor você atinge 1.000, 2.000 pessoas com o mesmo conteúdo, todo mundo estudando. Aí entra a questão de inteligência artificial ou ferramentas, né, que vão ajudar numa correção de uma prova. Entra um mentor, onde você vai integrar todas essas notas num único momento, vamos pensar assim. Então, a nota vai ser lançada, isso tudo já integra lá para a ferramenta de gestão acadêmica. Você consegue fechar um diário único com os 2.000 alunos, uma única disciplina, e já sabe quem está aprovado e quem não está aprovado. Isso com alguns cliques, né? Então, é um volume muito maior. Sim. De alunos e de lançamento de notas e tudo mais que você faz num curto espaço de tempo, né? Então, otimiza, atinge muito mais pessoas. Esse cenário de atingir mais pessoas, o que é legal, é que tu consegue chegar onde geralmente não chega conhecimento. Porque Exatamente. tem gente que mora em lugares que uma instituição de ensino, uma graduação, uma pós, uma especialização, um tecnólogo, é muito longe. E o EAD permite chegar, porque a internet, via satélite, você chega em qualquer lugar. Então, não só isso, né? Mas eu acho que torna a educação muito mais acessível, Exato. né? Porque você tem volume, você consegue reduzir os custos, né, de produção de conteúdo e também de ter uma boa qualidade de ensino, mas como você tem muitos alunos, você consegue ter um professor altamente qualificado, né, que consequentemente ganha mais, né? Mas você divide esse custo por mais pessoas e deixa o ensino mais acessível, com cursos mais baratos e consequentemente, mais pessoas se qualificando, e aí vem uma cascata, né? Porque aí o país tem mais pessoas qualificadas, a cultura melhora, tudo melhora, né? Sim. Ô, Leonardo, pensando nos desafios técnicos que o cliente às vezes deve pensar, né? Tá, mas para eu poder ter tudo isso, né, do EAD, o que eu vou ter de manutenção? Qual que vai ser os desafios que eu vou ter ali para o começo? Porque, ao que eu entendo, o desafio e as dificuldades vão ser somente na implantação, né? Depois o barco segue navegando tranquilamente, né? Acho que tem que dimensionar muito bem a questão de servidor, acesso. Isso tudo é um projeto a 4 mãos, né? Então, você conversa junto ali com o cliente, com a instituição de ensino, monta isso Mas aí isso também entra todo em um conhecimento, né, que a criativa tem, né? Como é que é isso aí quando chega esses projetos novos, que chegam os clientes querendo saber como é que vai ser a dificuldade? No meu caso, assim, na minha visão, o maior desafio, na verdade, é a gente montar. Na verdade, antes de falar de tecnologia, é montar, entender realmente o que o cliente precisa, o que ele busca, né? E aí sempre tentar balancear, assim, no caso, as expectativas dele, com custos e o que vai funcionar ou não, né? Então, como a gente já trabalha há muito tempo e já teve vários cenários, né? Hoje a gente consegue, como é que a gente falou aí, navegar, né? Mas a gente consegue
dar o traçado, né, de qual o caminho que vai funcionar, no melhor tempo, menor custo, né, e que ele tenha ali a maior satisfação possível, né, quando for lançado. Mas quando a gente fala de tecnologia mesmo, né, em questão de armazenamento, hospedagem, coisas do tipo, né, normalmente o que a gente faz? A gente tem aqui algumas métricas, né, que a gente calcula ali quantidade de alunos versus nível de acesso, tipo de conteúdo, né, para chegar num cálculo bem específico, né, e hoje bem certeiro, sobre qual servidor utilizar, quanto armazenamento, né. Então, porque não adianta também a gente colocar, por exemplo, esse servidor, esse Moodle, né, dentro de um ambiente que seja escalável automaticamente, e daqui a pouco ele vai funcionar super bem, mas lá no fim o usuário, o gestor, administrador, né, vai ter uma conta muito grande, né. Então a gente prefere ter um ambiente não escalável, que ele permita ser escalado em algum momento, mas que ele seja escalado de acordo com manualmente, assim, né, que a gente consiga prever essa escala. Até porque acho que cada instituição tem sua peculiaridade, né? Vai ter instituição que ela pensar assim, 100% EAD, né? Tem instituição que é híbrida, que tem, sei lá, 10 mil alunos, mas 1.000 é EAD, ou né, tem cursos presenciais com algumas disciplinas EAD, tem a questão cultural também, por exemplo, meus alunos eles acessam sempre à noite e estudam. Não, todo mundo acessa no sábado o dia inteiro, aí vai, né, dar um pico. Vai escalar recurso para aquele período. Exatamente. Então, eu acho que é muito de cada instituição, né? Cultura até regional, né? Vamos pensar assim. Então, pensando no Brasil inteiro, pode ser que aqui na região de Blumenau o pessoal tem o costume de estudar todo dia à noite um pouquinho. Né? Outra região, o pessoal pega ali e fica um dia inteiro estudando, né? Ou até o período, né? Às vezes o pessoal acessa durante o dia inteiro, de manhã, tarde e noite. Isso muda bastante, né? Então eu acho que muda muito e muitas vezes a instituição nem tem muito como que isso funciona, né? Então tem que vamos pensar aqui no recurso de máquina, conforme vai dando alguns gargalos, vai analisando ali picos, você vai dimensionando a máquina para atender melhor aquele cenário, né? Hoje, como a gente já tem muita experiência, a gente acaba conseguindo já chegar muito próximo do resultado final, assim, legal. servidor, né? Legal. Mas é que nem vocês falaram, qualquer coisa, qualquer variável que muda tudo, sabe? Sim. Por exemplo, se o usuário ali vai hospedar os vídeos dentro do servidor, né, que o Moodle está rodando, ou vai colocar esse vídeo no Vimeo, muda completamente o dimensionamento, entendeu? Sim. Porque o consumo, por exemplo, imagina, coloca um vídeo em 4K direto no servidor para 1.000 alunos, vai ter que ter um servidor gigantesco, sabe? Sim. Agora, se tu utiliza o Vimeo, o YouTube ou algo do tipo, né, que eles têm servidores próprios para isso e são, no caso, é a especialidade deles, né, entrega de vídeos ou streaming, acaba tirando uma carga enorme do servidor. Então, tudo isso são pontos que a gente sempre pergunta para o cliente, né, para chegar no melhor cenário possível, né. E aí, claro, a gente sempre coloca também nos ambientes a questão de ter colocar, por exemplo, o Google Analytics, outras ferramentas de métricas, né, para a gente saber realmente, por exemplo, qual o acesso desse usuário, tentar entender, por exemplo, essas questões de cultura, de acesso, de qual dispositivo ele usa, qual internet, né, tudo isso o Google já entrega para nós hoje, né. Então a gente acaba tendo, por exemplo, muitas vezes a gente faz um piloto e acaba tendo como se fosse um retrato, né, bem específico de como aquele usuário navega, qual horário, qual dispositivo, e isso acaba definindo qual vai ser a estrutura de hospedagem que a gente vai usar, né? Quando escalar esse Moodle, né? Certo. E hoje, qual que é o melhor cenário? Vamos pensar assim, ó. O melhor software de gestão acadêmica é o Mentor, né? Depois Moodle, né? Com a Creative EAD. É isso aí. E aí o que o pessoal utiliza aí para vídeo que vai se tornar o melhor cenário de uma experiência EAD? Completa, né? A gente gosta muito de utilizar o Vimeo, que na verdade, além de ser um sistema já consolidado, né, ele traz alguns recursos bem interessantes, como legenda, outras coisas, né. O YouTube, hoje o YouTube, por exemplo, ele não tem um plano pago, né, então acaba que os vídeos, eles além de mostrarem propagandas, né, muitas vezes eles ficam muito expostos, muito abertos, né. Já no caso do Vimeo, a gente consegue bloquear o acesso desse vídeo apenas para os usuários da plataforma.
Você não consegue evitar, por exemplo, que ele faça download, consegue evitar uma série de Umas coisas. tratativas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aquele recurso que para mim é o mais fantástico quando a gente fala de Vimeo e de YouTube, né? Que é entregar o vídeo na qualidade que o usuário precisa naquele momento, né? Então, se eu estou, por exemplo, num 3G, num 4G, ou até utilizando uma internet por satélite, né? Ele vai mudar a qualidade do vídeo, mas sem afetar o áudio, por exemplo, né? De maneira que eu consiga entender o que está sendo passado. Agora, se eu tenho uma conexão boa, ele coloca em 4K E vai embora. perfeito, né? Entendi. Mas esse dimensionamento de qual qualidade entregar, isso para mim, quando a gente fala de experiência do aluno, isso é uma das coisas mais importantes, né? Porque muitas vezes, e essa é a métrica que eles usam, né? A velocidade é muito mais importante que a qualidade, né? Então pode ver que às vezes começa a rodar o vídeo numa qualidade um pouco pior, mas de maneira que tu entenda o que está acontecendo ali, e depois vai melhorando conforme o buffer ali vai andando, né? Mas porque imagina a frustração de um aluno entrar no ambiente, dar o play e esperar o vídeo carregar e coisas do tipo, entendeu? Entendi. Então, hoje, cada vez menos, né? O aluno tem menos paciência, né, para esperar algumas coisas, né? Uhum. E hoje a parte da personalização, né, que vocês fazem ali no Moodle, parte de cores, logo, até que nível vocês conseguem chegar à questão da personalização? Hoje, basicamente, a gente usa muito temas, né? Então, o Moodle, ele trabalha com temas, que é como se fosse skins, né, digamos assim, que alteram, por exemplo, as cores, a parte de logotipo, localização, tamanhos, né, de fonte e tudo mais. Então, hoje, na maioria dos projetos, a gente usa temas já prontos, né? A gente faz essa aplicação e aí personaliza, faz aquela refinada, digamos assim, no design, né? Mas dentro das possibilidades do tema. Mas já teve casos da gente desenvolver, por exemplo, o tema inteiro, né, de forma personalizada, mas, claro, trabalhar com uma base é muito mais rápido e também muito mais barato para o cliente, né? Então, normalmente a gente usa o tema já pronto e aí personaliza ele de acordo. Só faz alteração de cores e tal. Certo. E alguns detalhes do cliente, assim, por exemplo, eu preciso colocar isso aqui no menu personalizado, preciso trocar algum ícone para coincidir, um rodapé, então. Mas é muito mais fácil já trabalhar com uma base pronta, porque daí o custo e o tempo é muito menor, entendeu? Entendi. Até o Moodle 4, que mudou, que faz um ano, não? Para o Moodle 4, acho mais ou menos isso, né? Teve bastante mudança de parte layout, né? Mudou um pouco, agora tem uma barra superior com os menus, eu acho que ficou mais harmonioso, vamos dizer assim. O Leonardo pode me corrigir se eu estiver errado, né? Eu sei que a grande evolução que teve na versão 4 foi a parte de segurança, pelo que eu me recordo, né, que eles evoluíram bastante, né? Como era algo que estava crescendo, eles precisariam trabalhar um pouco mais essa parte de segurança, e aí, junto disso, eles entregaram um layout muito mais amigável, mais arredondado, assim, bem mais bacana para a experiência do usuário, né? Porque a ideia, na verdade, o que acontece? O Moodle já tem mais de 20 anos ali de desenvolvimento, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, desde o início ali, ano 2000 mais ou menos, né? Como era a internet naquele tempo e como é hoje, mudou completamente, né? A Web 3.0 e tudo mais. E aí, antigamente, o que acontecia? O Moodle ele tinha aquele layout bem quadrado mesmo, né? Onde a gente tinha 3 colunas, que era mais ou menos o layout que a maioria dos sites tinha, né? Então, tu entrava, por exemplo, tinha um menu do lado esquerdo, um menu do lado direito e o conteúdo no meio. E ao longo das versões, versão 2, versão 3, né? Na versão 3 a gente já viu uma mudança bem grande, que uma das colunas, ela praticamente sumiu, ficou só a da esquerda, né? E já no Moodle 4 ele segue a web, essa que a gente tem em todos os sites, né? Que na verdade ele não tem a navegação dos lados, né? Ela fica toda na parte superior. Então, isso é legal porque a gente tem um espaço para conteúdo muito maior, né? Sim. E aí, claro, trazendo essa ideia que o Alexandre falou de ter um ambiente mais imersivo, foco sendo conteúdo, né? Porque antigamente realmente tinha um foco muito maior na navegação, porque os menus, né, ocupavam metade da tela, do que no conteúdo em si, né? Sim. E a gente percebe que essa tendência de cada vez... Bom, a gente pode pegar até o exemplo dos nossos celulares, né? Cada vez a tela tem menos borda, mais imersiva. Então, a tendência é isso. Então. É usabilidade, né? Ela vai mais nessa pegada de jogar na tela, assim, né? Tipo, o que tu tem que clicar aqui? Tá aqui o teu curso, clica aqui. Não precisa ficar procurando, né? Que esse era E a parte de segurança é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala ali da evolução mesmo
da web, né, como um todo, a gente percebe que, claro, até a gente teve uma série de ataques, né, recentemente em vários grandes, né, grandes lugares, mas o que acontece? O Moodle ele lança uma nova versão praticamente a cada 2 semanas, né? E muitas dessas versões ou corrigem alguma coisa de usabilidade, de navegação do usuário, mas muito forte também na parte de segurança, né? Então, por exemplo, se acontece ali alguma vulnerabilidade que eles identificam, eles já lançam rapidamente, como se fosse assim, consertam nessa vulnerabilidade. Release, né? Então acaba que a gente tem sempre um sistema que ele tá sempre se aperfeiçoando e melhorando. Eu até ia te perguntar, era a minha próxima pergunta, com qual periodicidade é lançado novas versões do Moodle, né? Então tu falou ali mais ou menos 2 semanas. Até porque a comunidade, como ele é um software aberto, né? Tem uma comunidade engajada em cima que está sempre atualizando, melhorando o software e tudo mais, e é mundial, né? Então hoje é uma ferramenta que é usada no mundo todo, tem tradução aí para praticamente as principais línguas aí. E todas. E qual que é o tamanho da comunidade hoje, mais ou menos? Tens ideia, assim? Do colaborativo, assim? Não, mas é gigantesca. Porque, na verdade, como é que funciona a comunidade nesse cenário de código aberto, né? Claro, tu tem que ter alguém que gerencia... Que organiza. Assim, que organiza, né? Que organiza tudo isso. Então, na verdade, o Moodle, quando ele lança uma versão, eles sempre lançam versão beta e versão estável, né? Então, quando sai uma versão estável, é sinal que já passou por esse crivo, né, por exemplo, assim, já foram feitas uma série de testes, né, com uma linha de produção mesmo, para lançar algo que possa ser atualizado, sem dar nenhum tipo de efeito, né, colateral, digamos assim, no Moodle, que já está instalado, ao mesmo tempo que traz as melhorias ali, né, seja com novos recursos, seja segurança, né, eu vejo assim que ambientes que precisam muito, todos precisam, na verdade, mas ambientes que daqui a pouco são muito sensíveis de segurança, né? Eles têm que estar constantemente se atualizando para sempre ter um topo ali, no caso, de segurança do que o Moodle oferece. E eu acho que o Moodle fora do Brasil, ele é até mais forte do que dentro do Brasil, né? A gente vê comunidades e instituições fora do Brasil muito fortes, assim, engajadas, né, em utilizar o Moodle, personalizar e tudo mais, e né, nada tem um alcance mundial se não é algo que é de confiança ou que realmente funcione, né? Na verdade, ele ia ter. Isso é legal porque, assim, ele é muito, como tu falou, né, ele é muito forte em outros países, principalmente Estados Unidos, né? Uhum. E é legal porque tem muitos recursos que lá e na Europa são coisas que surgem lá e acabam sendo. Aparecem para nós antes, né? Sim. Como, por exemplo, o próprio caso da LGPD no Moodle, hoje ele já tem toda essa questão de LGPD, já tem ali a opção de tu ter políticas de segurança, que são coisas que, na verdade, começou na Europa, né? Foi para os Estados Unidos e aí acabou se tornando hoje é mundial, né? Mas é uma coisa que chegou no Moodle antes de ser uma legislação aqui no Brasil, entendeu? Entendi. Que importou, no caso, do sistema de outros países, né? Porque tem outros países que já estão à frente do Brasil em algum setor, em algumas questões, né? Então, quem está utilizando o Moodle acaba ganhando por essa questão, né? Consegue, e até a questão, por exemplo, de acessibilidade, né? Que é um tema também que a gente discute bastante, né? Então, o Moodle, desde as primeiras versões ali, ele já traz bem forte aquela questão de acessibilidade visual, ser adaptado para algum software, por exemplo, de leitura de tela. No nosso caso aqui, a gente tem o VLibras, né, que é um sistema brasileiro, né, hoje do governo, né, mas um sistema que funciona super bem, entendeu? E tudo isso o Moodle já trazia lá na sua identidade nas primeiras versões, entendeu? Já tinha essa preocupação desde o início, né? Bacana. Isso é bem bacana. Legal. Alexandre. Olha, ele está falando da parte de legislação, né? A gente tinha até aqui anotado na pauta também, né? Como que ficou o impacto aí? Como é que você enxerga as mudanças de legislação ao redor do EAD? Porque a gente até trouxe uma informação que ela é de certa forma recente desse ano, que até ano passado 40% da grade curricular poderia ser EAD, né? Mas esse ano já aumentou.
Na verdade, tem cursos que são 100% EAD, né? Isso. O que tem uma Esse é no presencial, no modificação... caso do híbrido ali, né? Mas o que tem uma modificação agora bem importante é que não é mais permitido que licenciaturas, Isso. né, tenham mais do que 50% EAD, né? A gente sabe que o EAD ele vai ficar, né? O ensino à distância ele não, não vai deixar de existir, né? Porque é algo que veio, trouxe vários benefícios, mas, né? Como tudo, né? Passa por regulamentação, passa por ajustes finos para que melhore a qualidade, né, do ensino e da experiência do aluno, né? Como eu não sei se tu já passou por alguma conversa com alguma instituição de ensino referente a isso, mas eu recentemente conversei com algumas instituições e assim, eles identificam essa mudança como benéfica, né? Sim. Então, tem algumas disciplinas que tem que ter uma carga horária presencial maior, né? Ou que não dá para ter tudo tudo EAD, né? Precisa de alguma coisa presencial, mas o EAD ele veio para ficar, né? Ele não vai deixar de existir. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma melhor qualidade, uma regulamentação melhor que traga benefícios, né, para esse modelo de ensino, né? Esse aumento da carga horária eu vejo com bons olhos, né, porque mostra que a legislação está tentando acompanhar, né, as necessidades ali principalmente dos alunos, né, que buscam cada vez mais estudar em EAD, mas, claro, eu percebo que muitas vezes como é que eu vou dizer, tem um certo descompasso, né, por exemplo, entre o que os alunos exigem, o que o mercado está pedindo e a legislação, né. Mas também não acho certo a gente liberar, por exemplo, dependendo do caso, né, liberar 100% EAD para um curso que não tinha, por exemplo, porque realmente tem coisas que hoje é muito difícil da gente mensurar, porque não existe ainda uma forma, por exemplo, de avaliação bem sólida, assim, no EAD, né? Quando a gente fala, assim, questão de, por exemplo, como é que tu avalia, por exemplo, um médico dentro do ambiente de educação à distância online, pensando em um cenário bem real, bem, sabe? Que teria que ser algo prático, sabe? Então, tem cursos que não permitem, né? Tem cursos que não permite, talvez nunca vai permitir, a menos que a gente tenha um ambiente ali que a gente falou imersivo, sabe? Sim. Mas, claro, isso não... Acho que a gente está um pouco longe ainda dessa realidade. Eu acho que o melhor modelo, vamos pensar assim, é o híbrido, né? Então, tem disciplinas que são extremamente teóricas, que dá para fazer 100% EAD. Isso que eu ia falar. E tem disciplinas que é necessário ter a parte prática, né? Presencial, para que tenha um melhor ensino, vamos dizer assim, né? Mas acho que o modelo híbrido ele chega perto aí, muito mais próximo do que seria o modelo ideal, né? Sim. Os dois, na verdade, por exemplo, assim, presencial, ele sempre vai ter muitos benefícios, né? Então, por exemplo, um ponto, por exemplo, que eu acho, às vezes, quando a gente fala em algo 100% EAD, né? Dependendo de como foi montado ali esse curso, a gente acaba perdendo uma parte importante que é esse relacionamento físico mesmo, né, que a gente tem. O network, né? E, por exemplo, imagina a gente eu sou formado em administração, né, mas, por exemplo, na administração tu faz muito essa parte, por exemplo, de apresentação de slide, coisas do tipo em sala de aula, sabe? E aí tu imagina alguém se formar sem ter nunca tido essa experiência de falar sem ser com a tela do computador, sabe? E aí convido ele para um evento, alguma coisa, ele não tem essa, sabe? Trava, né? Então eu acho que é legal, porque assim, a gente tem que ter essa... É mais ou menos como quando a gente aprende a dirigir, né? O ideal seria que a gente pegasse estrada, pegasse chuva de noite, todos os cenários possíveis, né? Para quando acontecer a gente estar preparado, né? E embora a gente tenha cada vez menos interações sociais, né? Por causa da tecnologia, mas é um ponto importante que a gente também não pode deixar, né? Ter, por exemplo, aulas presenciais para que tenha essa troca realmente que é importante, né? Então, acho que os dois acabam se complementando, assim, muito forte, né? Bacana. Bom, acho que dentro toda essa conversa, né, a gente vê quais os benefícios, né, que traz aí, pensando no software de gestão acadêmica integrado com o Moodle, né? Então, pensando aí numa questão prática, né? Você consegue fazer toda a captação, matrícula, né, regulação,
legislação e tudo mais, através do mentor, ter o Moodle para um ambiente de aprendizagem, né? Integrado, então com matrículas integradas, professores, alunos, e com a nota que é lançada no Moodle integrada com o mentor também. Então, você tem um cenário aí totalmente integrado, que vai trazer vários benefícios para a instituição, né, que vai trazer vários ganhos, como a gente já falou anteriormente, vai otimizar tempo, né, e vai trazer uma experiência melhor, né, e em contrapartida, como a gente trabalha com duas empresas especialistas, você vai ter um suporte melhor, né? Você vai ter um apoio melhor, porque cada um sabe muito bem do que está fazendo, do que está falando. E aí só tem ganhos, né, com isso, né? Alexandre, o Alexandre que é o cara do suporte, que pode falar muito bem disso. Antes da gente ter essa parceria, eu acabava tendo que fazer esse acompanhamento ali no suporte, né, antes de ser coordenador, e realmente era um desafio, porque nós não somos especialistas em Moodle, né? Mas, para ajudar o cliente, a gente sempre corre atrás. E tendo agora a parceria da Creative EAD, realmente torna muito mais fácil. Não quer dizer que a Edsoft vai simplesmente jogar no colo da Criativa, mas vai ser interessante entrar numa call, participar junto de uma análise, ver por que funciona assim, realmente aprender, né, com isso tudo, né? E um ajudando o outro, né? Então, acho que é a troca mais importante disso tudo, né? Então, nós ajudando ele nos ajudando. E com isso o foco é um só, né? É o sucesso do cliente ao máximo, né? Então, legal. Esse é o foco dessa parceria. Certo. E até a evolução também do próprio, que nem agora, vocês falaram que estão desenvolvendo ali a ferramenta de polos, né? Módulo de polos. Até isso é uma coisa legal, né? Porque a gente consegue também construir junto, né? Sim. O conhecimento que vocês têm do mentor, né? E das possibilidades dele, com o que o Moodle pode fazer. Então, isso a gente consegue também criar um ecossistema bem mais interessante para o cliente, né? Sim. No momento que ele contrata, ter possibilidades ali, né? Isso eu acho que é uma coisa sempre muito importante, né? O cliente tem um cenário ali que, eu sempre falo, né? O importante é a tecnologia, muitas vezes, se modificar para atender o cliente, não o contrário, sabe? Sim. Não, bacana. Bom, nosso tempo está acabando. Alexandre, quer deixar aí umas considerações finais? Não, eu espero que tenha sido esclarecedor para quem está assistindo, né? Para quem é nosso cliente e quiser conhecer mais, esteja, né, aberto para nos procurar, né, para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Para quem não é cliente, venha se tornar cliente, né? A gente vai, importante. Nós vamos adorar receber você e passar todo o nosso conhecimento e ajudar no seu crescimento. E é isso, agradecer a presença aí, né, do Leonardo e o convite para estar participando também junto dessa experiência aqui. Certo. Leonardo, considerações finais, quer deixar aí o site da Criativa, o @ aí do Instagram? Beleza, o nosso tudo criativead.com.br, o @ criativead também, né? A gente tem o canal do YouTube, que agora a gente está movimentando com algumas coisas também bem legais. Mas agradeço muito o convite de vocês, né? E como eu falei no início, né? Eu só vejo coisas boas assim nessa parceria, tanto para o cliente, né? Como também para, obviamente, as duas empresas, né? Sim. Que acaba que realmente é muito difícil quando a gente tem que trabalhar, por exemplo, em uma coisa que nem o nosso caso, né? Às vezes a gente tenta dar um suporte para o cliente, mas se a gente tem alguém que trabalha só com isso o dia todo e é especialista, acaba sendo uma ajuda enorme, assim, sabe? Sim. E quem acaba ganhando é o cliente, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Tem mais agilidade em resolver os seus problemas, né? Bom, passou rápido, né? Nosso tempo aqui. Pois é. Foi rapidinho aí, 1 hora. Agradeço, né, quem acompanhou até aqui. Continue ligado aí, a gente tem todo mês, né? A gente está fazendo aí a gravação dos podcasts. Tem o dia do cliente, né? Beatriz está nos bastidores aí. Mas tem o dia do cliente, a gente vai fazer um bem especial aí também. Continue nos acompanhando, siga a Edsoft, né? @Edsoft Tecnologia. A gente vai deixar os arrobas aí também, o meu e do Alexandre e do Leonardo aí, quem quiser também seguir. E até a próxima. Muito obrigado aí por ter acompanhado. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.